Meus irmãos, nós continuamos na nossa carta aos Efésios. O título do sermão de hoje é o propósito da eleição. O nosso texto se encontra em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3 e 4. Assim nos diz a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Amém. Meus irmãos, nós entramos em uma das partes mais lindas, mais magníficas da palavra de Deus. Esse texto, meus irmãos, ele é tão lindo, ele é tão complexo, ele é tão rico, que eu, meus irmãos, me considero nem mesmo qualificado para pregar um sermão nesse texto que nós estamos agora iniciando. Esse texto, ele é um texto somente, ela é uma frase, do versículo 3 até o versículo 14, o apóstolo Paulo fala uma frase direta. Ele não é, nós somente temos o versículo 3 e o versículo 4 para estar falando sobre ele hoje, mas o versículo 3 ao versículo 14, o apóstolo Paulo começa a escrever e ele não para, e ele vai bendizendo o nome de Deus, uma sentença em seguida na outra, e ele continua, e à medida que ele vai falando, o coração dele vai se derramando, o Espírito Santo, através da inspiração magnífica, vai glorificando o nome de Deus, e o apóstolo vai falando coisas maravilhosas, coisas ricas, coisas tremendas, coisas que enchem não somente o coração daquele apóstolo, mas de todas as pessoas que temem e amam o Senhor Jesus Cristo. O coração dele, quando lê essas palavras, ele quase que se explode. Meus irmãos, algum comentarista disse que o apóstolo Paulo, ao escrever essas palavras, ele estava como que tirando algo de dentro do coração dele, que se caso ele não colocasse dentro deste papel, que se caso ele não conseguisse escrever, o coração dele iria explodir de alegria, o coração dele iria como que explodir de uma maneira tremenda, porque ele não aguentaria conter dentro de si a alegria e a satisfação e o gozo que inundava o coração do apóstolo Paulo pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Algum comentarista, algum teólogo diz que este texto, do versículo 13 ao versículo 14, é como que um caleidoscópio, não sei como é que a gente fala caleidoscópio em português, eu acho que é a mesma coisa, aquele negócio que você põe no olho e você vai rodando, e aquelas luzes, aquelas cores mais magníficas vão se destacando, as cores vão se misturando e se separando, e vai ficando algo tremendamente lindo. Outro diz que isto aqui, esse texto do versículo 3 ao versículo 14, é como se alguém estivesse tentando beber água desses hidrantes que tem na rua. Ele abriu o hidrante e ele agora está tentando saborear a água que sai, mas cada gota de água, daquele jato de água tremendo que cai na boca da pessoa, e ele tenta saborear e ele não consegue, de tanta água que jorra daquela fonte. Meus irmãos, um texto magnífico como este, sem dúvida alguma, não poderia ser a obra de homem. É uma inspiração magnífica do Espírito Santo. Um cântico como este jamais poderia ter sido produzido pela mente corrupta do homem. E meus irmãos, ele inicia o texto, ele inicia o versículo 4, dizendo uma das frases mais magníficas, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, glorificado, louvado, abençoado, bendito seja Deus. Meus irmãos, essa atitude é uma atitude de gratidão. É uma atitude de gratidão que existe no coração do apóstolo Paulo. Nós todos e cada um de nós fomos criados, nós fomos formados por Deus para exaltar o nome de Deus, para glorificar o nome de Deus. O motivo principal da nossa existência é louvar e honrar ao nosso Deus e Rei pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, da nossa boca, o nosso dever seria de andar pela rua, glorificando e exaltando o nome de
criado. Em Lucas 17, no versículo 11 ao versículo 18, nós lemos algo muito interessante. Jesus Cristo estava indo para Jerusalém, e nós vamos ler o texto, Lucas 17, 11 a 18, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los ele disse: vão, mostrem seus sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Aonde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Aonde estão os outros? Cadê? Cadê os outros homens que foram curados? Aonde eles estão? Meus irmãos, será que Jesus Cristo estava preocupado com a adoração a Deus? Será que Jesus Cristo estava preocupado com a gratidão dessas pessoas? Será que Jesus Cristo, na verdade, estava perguntando: aonde está a minha honra? Aonde está a minha glória? Eu não curei 10 pessoas. Aonde estão os outros? Porque eles não estão aqui louvando a Deus aos meus pés? Porque eles não estão aqui glorificando a Deus? Meus amados, a honra e o louvor e a glória que pertence a Deus, eles devem a Ele ser entregues. Jesus Cristo dizia: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E a Deus pertence a honra, pertence o louvor, pertence a glória. Jesus Cristo, Ele se preocupa se caso no nosso viver nós estamos verdadeiramente glorificando a Ele. O apóstolo Paulo inicia: bendito seja o Deus e Pai. Meus irmãos, isto é também realidade no coração do salmista. O salmista, no Salmo 116, versículo 12 e 13, ele questiona, ele está pensando a respeito das magníficas bênçãos que Deus colocou sobre a vida dele. Ele está pensando a respeito das grandiosas bênçãos que Deus derrama sobre a vida dele. E ele diz o seguinte, no versículo 12 e versículo 13: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Como eu posso retribuir ao Senhor todos os benefícios que Ele tem feito para comigo? Como? O que eu vou fazer para retribuir a Ele? Aí, na nossa mente vem assim: Ele vai fazer algo tremendo, Ele vai fazer o maior espetáculo, Ele vai colocar um show magnífico. Mas não, o salmista sabe o que ele vai fazer. Ele diz: eu erguerei o cálice da salvação e eu invocarei o nome do Senhor. Meus irmãos, a forma como o salmista encontra para poder agradecer a Deus por tudo, por todas as bênçãos que Deus derrama sobre ele, não é algo tremendo, algo de causar choque, algo espetacular, algo maravilhoso, como os shows evangélicos que nós vemos hoje em dia. Mas ele diz: eu vou tomar o cálice da salvação e eu vou proclamar o nome do Senhor, eu vou bendizer o Senhor, eu vou invocar o nome do Senhor, eu vou tomar o cálice da salvação. A gente pensa a forma que nós vamos retribuir a Deus pelas grandiosas bênçãos que Ele derrama sobre nós, é se nós fizermos algo maravilhoso. Mas o salmista diz: não, nós vamos receber aquilo que o Senhor nos dá tão gratuitamente, que é o cálice, é o copo, é a taça da salvação, e eu vou tomar a salvação, e eu vou invocar o nome do Senhor. Isaías, o profeta, ensinava a mesma coisa. O profeta Isaías, ele ensinava a mesma verdade. Em Isaías 12, no versículo de 2 a 6, Isaías ensina o seguinte, ele diz as seguintes palavras: Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos,
e façam-nas saber que o nome do Senhor é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas de todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Meus irmãos, a nossa boca não tem propósito maior do que este. A nossa boca não tem nada pelo motivo que ela foi criada, exceto a glória e glorificar e louvar e agradecer a Deus por tão grandiosa salvação que Ele nos tem proporcionado em Cristo Jesus. João Calvino, eu vou parafrasear o que ele dizia. João Calvino dizia as seguintes palavras: por todas as bênçãos que Deus tem feito sobre o homem, a única coisa que Ele exige do homem é que o homem dê a Ele a gratidão que a Ele é devida através do louvor verdadeiro da sua boca. E Ele diz mais, Ele diz que nós não declaramos as glórias de Deus, nós não louvamos a Deus nem com sequer 1% da nossa boca. Nós não usamos a nossa boca nem sequer 1% para proclamar os louvores que a Deus é devido e que dele é requerido por nós. E nós não somente fazemos isso, mas Ele diz que nós não somente não louvamos a Deus com a nossa boca, que é o que Deus exige de nós, mas nós usamos a nossa boca para reclamar de Deus. Nós não somente não agradecemos a Deus as bênçãos que Ele constantemente derrama sobre nós, mas nós usamos a nossa boca para falar mal, para reclamar, para falar por que as coisas para mim são ruins. A nossa boca foi criada para o louvor de Deus e nós a usamos para amaldiçoar não somente o nosso próximo, falando mal, mas também para amaldiçoar o nome de Deus. Este, meus irmãos, é o maior sacrifício que Deus requer de nós. É o reconhecimento e o louvor da nossa boca que a Ele é devido. E nós muitas vezes não fazemos isso. O salmista, no Salmo 107, no versículo 21, ele diz a mesma coisa. Ele fala: por quê? Por que as nações não reconhecem a glória que te é devida, Senhor? Por quê? Por que os povos não te dão as graças que a ti é devida? Ele diz que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor do homem. Meus amados, Deus derrama sobre a raça humana bênçãos infinitas, bênçãos magníficas, bênçãos grandiosas constantemente. E os homens não louvam a Deus, eles não dão a Deus a honra, eles não dão a Deus as graças que a Deus é devido. Em Hebreus 13, versículo 15, o autor nos orienta exatamente sobre isso. Ele diz em Hebreus 13, versículo 15: por meio de Jesus Cristo, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Meus irmãos, nós temos por dever de oferecer a Deus louvores constantes, louvores verdadeiros, porque este é o único sacrifício que Deus requer de nós. É fruto de lábios que confessam o nome dele verdadeiramente. E isso, meus irmãos, não acontece somente no tempo e no espaço. Não existe somente isso, não é somente recomendações para este período, para essa fase da raça humana, para esse momento no tempo e no espaço em que nós vivemos. Mas isso é o que acontece em toda a eternidade. Deus, no livro do Apocalipse, em alguns momentos, Ele abre a cortina que cerca a nossa visão daquilo que é temporal para aquilo que é eterno. E quando nós vemos aquilo que é eterno, nós podemos ver a adoração de Deus acontecendo. Em Apocalipse 4, nós vemos quando Deus é adorado, aquele cordeiro que é o leão que está sentado no trono, e os 4 seres viventes adorando a Deus. E agora eles dizem: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. E agora os 24 anciãos que se encontram diante do trono, eles arrancam a sua coroa e eles lançam no pé do cordeiro, e ele diz: digno é o cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, todo o
a eternidade. Novamente em Apocalipse 5, no versículo 9 ao 14, em Apocalipse 7, no versículo 9 ao versículo 12, em Apocalipse 19, no versículo de 1 até o versículo 6, nós vemos todas as tribos, todas as línguas, todas as nações louvando e glorificando louvores ao Deus único e verdadeiro, ao Deus eterno. Meus irmãos, essas bênçãos que são derramadas sobre nós, elas não são bênçãos condicionais, elas são bênçãos que estão garantidas, elas são bênçãos que elas estão seladas, elas são bênçãos que elas não podem ser tomadas de nós, e elas são bênçãos que são colocadas agora sobre as nossas vidas. Elas não são bênçãos como muitos pastores falam, que você vai chegar lá no céu, vai ter um montão de bênçãos para você abrir. Nada disso. Essas bênçãos, elas são presentes na nossa vida, elas são diárias e elas são colocadas sobre nós todos os dias e todos os momentos da nossa vida. Elas não são, porque nós vemos essas bênçãos são espirituais nas regiões celestes, mas elas não são algo que estão alheio, que estão distantes. Elas são a nós concedidas através dos dons que nós recebemos pelo Espírito Santo de Deus. Elas são bênçãos presentes. Essas regiões celestiais, o uso dessa linguagem confunde muitas pessoas. Essa linguagem, essa palavra que é traduzida nesse texto como de todas as bênçãos espirituais das regiões celestes, ela leva muitas pessoas a acreditar que essas regiões celestes é algo distante, é algo aquém, é algo que não está presente no momento, mas não é, meus irmãos. Ele usa essa expressão 5 vezes no livro de Efésios. Ele usa ela. Eu vou falar mais tarde para vocês quais são os textos que ele usa essa linguagem, esse versículo, essa palavra que traduz regiões celestiais. Em Efésios é o único lugar na Bíblia onde essa palavra aparece. Em lugar nenhum mais nas outras escrituras. Essas bênçãos, elas são incondicionais e elas são garantidas. Meus irmãos, nós lemos a respeito de Paulo e Silas. Quando Paulo e Silas estavam presos na cadeia, eles, após terem levado um couro ajeitado, umas boas corretadas, eles foram presos, os dois, na cadeia, e eles estavam amarrados em correntes. E quando Paulo e Silas estavam presos, a Bíblia nos diz em Atos que eles cantavam louvores a Deus, eles adoravam a Deus. Agora, meus irmãos, vocês acreditam que Paulo e Silas estavam fazendo um show? Eles somente estavam cantando e adorando a Deus ali para ganhar alguma coisa? Não! Eles acabaram de levar um couro, as circunstâncias deles eram negras, as coisas para eles naquele instante não pareciam que iriam melhorar. Eles estavam presos, eles tinham acabado de apanhar, eles iriam apanhar mais, talvez eles seriam até mortos, mas eles cantavam louvores a Deus naquele instante, porque eles conheciam o Deus que eles serviam. Nas nossas horas de dificuldade, nas nossas horas de luta, se nós conhecermos verdadeiramente o Deus que nós servimos, se nós entendermos que as bênçãos que nos são concedidas são eternas e não podem ser arrancadas das nossas mãos, nós também vamos louvar a Deus nas circunstâncias mais difíceis da nossa vida. Eles foram libertos com certeza, mas eles não cantavam porque eles iriam ser libertos, porque eles não sabiam, mas eles cantavam e eles louvavam a Deus porque eles conheciam o Deus em quem eles serviam. Eles não estavam simplesmente fazendo um show, eles sabiam e eles conheciam o Deus que eles serviam e as bênçãos que a eles era garantida. Mas esse Deus, meus irmãos, ele nos é revelado nas Escrituras como sendo Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala: bendito seja o Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Ele não fala um Deus qualquer, ele é específico de qual é esse Deus verdadeiro. Ele diz que esse Deus que ele adora e que é bendito, o qual nos concede essas bênçãos, ele não é um Deus criado pela imaginação do homem, mas ele é o Deus do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus que nos é revelado na Escritura. Qualquer pessoa que não acredita, qualquer pessoa que não tem fé em Cristo, qualquer pessoa que não acredita no Deus do Senhor Jesus Cristo, ele é um idólatra. Ele tem um Deus que não é o Deus verdadeiro. Os judeus, eles adoram um Deus que não é o Deus do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o seu Deus é um Deus falso, e eles permanecem sob a ira de Deus. Os muçulmanos, eles adoram um Deus que não é o Deus do Senhor Jesus Cristo. Por isso, eles permanecem sob a
qualquer religião, qualquer igreja que não confia em Cristo somente pela fé, que não o conhece e não recebe a salvação única e exclusivamente pela fé no Senhor Jesus Cristo, qualquer igreja, qualquer religião que tenta acrescentar a obra que Cristo realizou, seja ela por menor que seja, ele não tem fé em Cristo e ele não tem o Deus do Senhor Jesus Cristo, e ele permanece sobre a ira de Deus. Meus irmãos, é um lugar terrível para se encontrar, é um lugar terrível para que o homem possa estar, um lugar aonde somente haverá a condenação eterna, porque eles não têm o Deus do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E aqueles que não estão em mim pela fé, eles permanecem sobre a ira de Deus. Meus irmãos, não queiram vocês adorar outro Deus, não queiram vocês seguir outra religião que não é pela fé, não seja vocês querendo adorar outro Deus que não é o Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo. E muito mais ele fala, meus irmãos, a razão. Nesse pequeno texto, ele nos fala a razão da nossa adoração. Nós adoramos a Deus, meus irmãos, porque as bênçãos que nós recebemos, elas são bênçãos espirituais, elas são bênçãos que ela provém de um lugar aonde não pode o homem causar dano. Elas são bênçãos que nós recebemos aqui, mas elas procedem de uma área, de uma região aonde o mal não consegue tocar, aonde Satanás não tem poder de executar nada para interromper essas bênçãos as quais nós recebemos. As nossas bênçãos são garantidas. A região celestial, esse verso é usado em Efésios 1:3, Efésios 1:20, Efésios 2:6, onde diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ela fala em Efésios 3:10 e ela fala em Efésios 6, versículo 12, aonde ela é usada para refletir a guerra espiritual que existe entre o Cristo e os seus discípulos e a serpente que teve a sua cabeça esmagada e os seus fiéis. A ferida mortal que a serpente recebeu, a serpente que recebeu a ferida mortal e está em guerra com a força de Cristo. Mas, meus irmãos, essas forças espirituais, se elas forem comparadas com a força do homem, elas são imensamente maiores. Satanás, ele tem um poder que ele é muitas vezes maior do que o poder do homem. Mas comparado com Cristo, o poder de Satanás é insignificante. Meus irmãos, as obras de Satanás comparadas com o poder de Cristo, elas nem sequer entram na equação, porque elas são nada. Ele não pode fazer absolutamente nada sem a devida autorização de Cristo, e ele é usado por Deus para nos edificar. Ele é usado por Deus para nos provar, para nos edificar. O ouro é provado no fogo e ele é purificado no fogo. E muitas vezes as forças espirituais do mal são usadas para nos testar, para fazer-nos crescer, para nos dar mais poder, para nos enriquecer em Cristo. Lembra do servo Jó, que Satanás tentou, que Satanás acunhou, que Satanás perseguiu, tudo dentro de um propósito de Deus para a vida daquele homem. E aí, quando ele terminou o seu processo de treinamento, quando Jó havia passado por todo aquele sofrimento, quando ele estava nas suas últimas, na hora da sua morte, nos momentos finais da sua vida, quando ele viu que ele já não teria mais solução, que a sua alma já estava entregue, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Meus irmãos, não existe poderes, não existe forças, não existe mal, não existe esse negócio que o pessoal fala aí de olho de inveja, não existe obra de feitiçaria, não existe macumbaria, não existe poder no mundo que pode tocar naqueles a quem Cristo escolheu. Nós estamos na mão de Deus e na mão de Deus ninguém nos toca. Quando as pessoas falam com você que está acontecendo coisa ruim na sua vida por causa de olho gordo, por causa de macumbaria,
Jacó. Em Jacó não acha encantamento. Se as coisas estão indo 100% na sua vida, é porque Deus está querendo te ensinar algo. Tome isso como motivo de aprendizado. Tome isso como bênção de Deus. Encare os seus problemas como oportunidade de crescimento, como oportunidade de glorificar a Deus nas horas de sofrimento. Para de ficar chorando, tentando encontrar motivos fora de Deus para os seus problemas. Encontre em Deus a solução. Fala: Senhor, obrigado, me ensine. Eu tomo a sua correção. Eu aprendo com o Senhor nas minhas amarguras e nos meus sofrimentos. E uso este momento para sentir Cristo perto de você, para saber que Ele está perto de você. Não entre nessa conversa, porque não existe força capaz de tocar em um crente, exceto que estas bênçãos espirituais, elas não são para a nossa indulgência e o nosso satisfação pessoal. Nós pensamos que bênçãos espirituais são para nos satisfazer, para a nossa indulgência, para satisfazer os nossos desejos carnais. Meus irmãos, as bênçãos espirituais, essas bênçãos que são derramadas sobre nós, elas são para um engrandecimento, para tratar dos assuntos do Pai. Jesus Cristo, quando Ele foi buscá-lo pelos seus pais de tempo, depois de 3 dias, o pai dos amiguinhos falou: meu filho, o que você está fazendo? Ele disse: me convém tratar dos assuntos de meu Pai. As nossas bênçãos, elas não são para a nossa glória, as nossas bênçãos não são para o nosso uso pessoal, as nossas bênçãos são para a glória de Deus. Nós devemos usá-las para honrar, para louvar, para tratar dos negócios do Pai, para promover o reino de Deus, para expandir o reino de Deus. Isso é o motivo pelo qual nós recebemos essas bênçãos, motivo da nossa adoração, porque Ele nos escolheu. Porque Ele nos escolheu. Meus irmãos, nós fomos escolhidos por Deus e nós não sabemos o motivo pelo qual Ele nos escolheu e não escolheu a outros. Ele nos escolheu e Ele passou por cima de muitos outros. Meus irmãos, nós não sabemos por que nós somos pecadores iguais a todos. Nós éramos condenados iguais a todos da raça humana. E Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pelo seu magnífico amor, Ele nos escolheu, Ele nos tirou de um tremedal de lama, do poço de perdição. O salmista diz: Deus me tirou de um tremedal de lama, do poço de perdição. Ele me colocou os pés na rocha, Ele me firmou os passos, e Ele me pôs nos lábios um novo cântico. Salmo 40. Meus irmãos, nós não sabemos e nós também não questionamos. Nós não ficamos nos nossos dias: oh Deus, teve alguma coisa boa em mim que o Senhor ter me escolhido? É porque o Senhor viu que eu seria bom, o Senhor viu que eu ia te aceitar, o Senhor viu que eu seria melhor do que o meu vizinho, e foi por isso que o Senhor me escolheu. Não, meus irmãos, não foi. Foi porque Deus é soberano, porque Deus quis. Não, Ele não dá explicação para nós, Ele não fala nas Escrituras o motivo. Eu só sei que não foi por nada que Ele viu em mim. Como eu disse diversas vezes, Charles Spurgeon, o pastor batista calvinista da Inglaterra, de muitos do século passado, ele dizia: Deus, eu sei que Deus me escolheu, porque eu jamais escolheria a Deus. E eu sei que Deus me escolheu antes de eu nascer, porque depois que eu nasci, Deus nunca ia me escolher. Ele entendeu porque ele era tão pecador, que Deus jamais ia escolher ele depois que ele nasceu, se Deus não tivesse escolhido ele antes dele nascer. Meus irmãos, foi do propósito de Deus, foi algo que Deus determinou no seu conselho divino. Meus irmãos, foi uma determinação eterna do supremo conselho de Deus escolher a quantos Ele quisesse. Não é, meus irmãos, porque alguns iriam escolher o que Ele nos escolheu. Não, não é isso que a Bíblia nos ensina. E a pergunta é: por que alguns respondem ao Evangelho e outros não? Tem gente que responde a igrejas, mas não ao Evangelho. Tem gente que vai para a igreja, mas ele não responde e não se submete à palavra de Deus. Ele se submete a regras das igrejas, mas quando ele é confrontado com essas verdades que a Bíblia apresenta, com essas verdades claras que a Bíblia mostra, ele diz: eu não quero isto, eu me escandalizo em Cristo, eu me escandalizo na doutrina da eleição, e eu não quero essa doutrina. Eu quero arrancar as páginas da Bíblia que diz que Deus que me escolheu,
E não é. Meus irmãos, somente existem duas respostas para essa pergunta, da razão pela qual alguns respondem e outros não. A primeira resposta se encontra na sabedoria humana. A sabedoria humana diz que a resposta se encontra na vontade livre do homem de escolher ou não escolher. Esta é a resposta que provém da sabedoria humana. E a outra resposta é proveniente da Escritura. A resposta da Escritura diz que a escolha é divina. A única coisa que a Bíblia nos revela a respeito do homem é que o homem detesta Deus. O Deus da Bíblia. O homem adora o Deus da sua própria criação. Ele adora o Deus que ele imagina. Mas a Bíblia nos diz que o homem detesta a Deus. Esse é o que a Bíblia fala. Se nós formos aceitar a Bíblia como sendo inspirada por Deus, se nós formos aceitar a Bíblia como sendo a única regra de fé e prática, a única coisa que a Bíblia nos revela a respeito do homem é que o homem está em constante inimizade para com Deus, que o homem não cogita as coisas de Deus. O homem é um pecador e detesta a Deus. Nós vamos ver isso daqui a pouco. E a escolha, de acordo com a sabedoria humana, é resultado da vontade do homem. O problema é quando nós entramos nessa palavra vontade. A questão não é se o homem escolhe a Deus, não é essa. A pergunta que nós temos que entender é o seguinte: o que quer dizer vontade? O que é vontade? A vontade do homem, meus irmãos, é algo que provém do seu interior. A vontade do homem é algo que nasce de dentro do homem. Não é algo que o homem tem controle sobre ele. O homem não tem controle sobre a sua vontade. A vontade do homem tem controle sobre ele. Eu quero e eu pego. Eu quero e eu busco. Eu quero e eu procuro. E porque a natureza do homem é corrompida dentro do seu interior, de acordo com o que a Bíblia nos mostra, o homem jamais escolhe as coisas de Deus, exceto se Deus fizer nele uma obra espiritual, exceto quando Deus inicia a salvação e transforma o coração daquele homem. É o que a Bíblia chama, pela pessoa de Cristo, de um novo nascimento. Exceto que o Espírito Santo venha como uma bomba atômica e faça uma explosão no interior da vontade do homem e transforma o coração do homem. O homem, na sua natureza proveniente de Adão, ele jamais vai buscar as coisas de Deus. É isso que nós vemos em Romanos 10, em Romanos 3, do versículo 10 ao versículo 20. Em Romanos 3, do versículo 10 ao versículo 20, a Bíblia nos dá exatamente a imagem do que é o homem. Ela fala exatamente o que é o homem. E, meus irmãos, é algo escandalizante, é algo não agradável. Ela diz: como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Me dá mais um versículo, só de exemplo. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Isso está falando do homem. O próximo versículo. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um só. Meus irmãos, é claro como a luz da aurora. O apóstolo está falando para todas as pessoas da raça humana, inclusive eu e você. Inclusive eu e você, que éramos exatamente daquele jeito, antes que Deus tivesse entrado e transformado a nossa vida. O motivo pelo qual alguns respondem ao Evangelho e outros não, é porque Deus, pela sua infinita graça, ao invés de deixar toda a raça humana perecer eternamente no inferno, Ele disse: eu vou escolher para mim um povo. Ele, ao invés de deixar eu e você e todos os outros perecer eternamente no inferno, que é o que nós merecemos e que é o que a nossa vontade escolhe, porque nós detestamos a Deus, Ele disse: eu vou escolher alguns, e desses que eu vou escolher, eu vou transformá-los, eu vou fazer deles uma nova criatura, eu vou colocar neles um coração de carne, eu vou arrancar o coração de pedra, o que nós vemos na semana passada no momento da confissão. Eu vou arrancar, somente Deus pode arrancar o seu coração de pedra. Você, meu amado, não tem como arrancar o seu próprio coração de pedra e colocar dentro de você um coração de carne, a não ser que o Pai faça isso por você. Somente quando você menos espera, você passa a amar as coisas de Deus. Antes você detestava e de uma hora para outra você começa a amar. Antes você era inimigo e de uma hora para outra
mas foi uma obra que Deus realizou no seu coração. Graças e louvado seja Deus por isso, porque se dependesse de mim e de você, nós estaríamos perdidos para todo sempre. E é por isso que o apóstolo Paulo encontra no seu coração tamanha alegria, tamanha satisfação, porque ele sabe que foi porque Deus o escolheu, é que ele agora está na presença do Senhor. Ele diz em Romanos 8, no versículo 7, portanto, a inclinação, a vontade da carne, tá? Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois ela não se sujeita à lei de Deus e, na verdade, nem o pode. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, versículo 7. A natureza humana determina a sua escolha. A natureza humana determina aquilo que ele vai escolher. É necessário Deus escolher alguém e dar a ele a vida nova. E a mente humilde, a mente do indivíduo que é humilde, se submete à revelação de Deus e diz: Pai, eu não entendo, mas eu aceito. Somente Deus, meus irmãos, pode mudar o coração do homem. Eu sei, talvez vocês também pensavam dessa forma no passado, e talvez alguns de vocês ainda acreditam. Mas caso seja isso que acontece com vocês, eu recomendo que vocês leiam Romanos 9. Em Romanos 9, o Espírito Santo de Deus arrasa. Em Romanos 9, o Espírito Santo de Deus destrói todo o argumento contrário à soberania de Deus e à eleição divina. Ele faz com que o homem seja julgado no chão, que é o lugar dele, e que a salvação passe dele, revela que ela é algo natural do homem. Se você, meu irmão, ler Romanos 9 bem devagar, com muita atenção e humildade e oração, quem sabe Deus vai compadecer de você e vai abrir os seus olhos. Ele começa falando que por que todo Israel não foi salvo? É então porque a palavra de Deus não tem eficácia? Ele diz de forma alguma, porque não é porque a palavra de Deus não teve eficácia que toda a nação de Israel não foi salva, mas sim porque é a escolha de Deus. Ele começa e ele expõe, ele fala assim: Isaac foi o filho da promessa. Ele disse: em determinado tempo Sara vai ter um filho. A promessa foi feita para Sara, que ela teria um filho. É o filho da promessa. Ou seja, não foi por nada que Isaac tinha feito, mas era uma promessa que Deus havia feito. Aí o pessoal fala assim: ok, tudo bem, mas foi só aí. Não foi só aí. Ele mais para frente ele fala assim: e a respeito de Isaac e Esaú? Aí Isaac foi escolhido e Esaú foi condenado. Aí a pessoa fala assim: mas é claro, né? É porque Esaú é um homem terrível. Você viu como é que Esaú foi mal? Depois que Esaú nasceu, Deus já tinha visto que Esaú seria mal e escolheu ele porque ele seria mal. Aí Deus vira e fala assim: não, antes que os dois tivessem nascido, para que o propósito da eleição se cumprisse, Deus disse a Rebeca: porque eu amei a Isaac e detestei a Esaú. Para que o propósito de Deus se cumprisse, Deus próprio disse para Rebeca: porque eu amei a Isaac e eu odiei a Esaú. Uma palavra dura. Meus irmãos, o propósito da eleição se cumprisse, Deus nos revela. Meus irmãos, e tem mais. Quando ele diz que ele detestou Esaú e amou Isaac, não era porque Jacó, não era por nada que eles tinham feito. Obrigado, menina. Meu filho muito entusiasmado. Não era nada que os dois haviam feito antes deles fazerem nada. Deus já havia escolhido. Não era porque eles iam fazer. Meus irmãos, muitas pessoas veem isso e aí eles começam a falar assim: então já que é porque Deus escolhe ou não escolhe, então os coitados que são condenados já são culpados, não têm responsabilidade. Tá vendo, Deus? Eu te peguei, agora sai dessa, Deus. Eu agora coloquei Deus no buraco. Quer dizer, então, se Deus escolheu uma pessoa e ele escolheu os que são condenados, os que são condenados, eles são responsáveis pela sua condenação. E aí, Deus, como é que o senhor faz agora? Essa é a mente do arrogante. Mas o apóstolo Paulo, Deus na sua palavra, ele tem a resposta. Ele tem a resposta. Ele diz o seguinte em Romanos 9, no versículo 20. Lê para mim, Denise, Romanos 9, versículo 20, por favor. Eu tenho quase certeza que é o versículo 20. Romanos 9, versículo 20. Pega lá, por favor. Tá bom, exatamente. Volta lá, Denise, 14. Não, é mesmo aí. Ok. Mas homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura,
Mas o coração do orgulhoso continua buscando falta com Deus, ele continua achando erro em Deus, ele continua achando Deus injusto. Jeremias pregava isso. Jeremias disse em Jeremias 23, capítulo 13, versículo 23, você acha aí, Denise? Jeremias 13, versículo 23. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Jeremias também pregava a mesma coisa. Pode o etíope mudar a sua pele? Ou pode o leopardo mudar as suas malhas? Então podereis também vós fazer o bem, habituados que estáis a fazer o mal. Vocês estão entendendo? Pode, por acaso, a pessoa da Etiópia mudar a cor da pele dele? Ele não pode. É o que Jesus Cristo disse para Nicodemos em João 3, versículo 3. Nicodemos, você não pode nem sequer ver o reino de Deus, a não ser que aconteça uma obra inexplicável do Espírito Santo na sua vida. A não ser que aconteça uma obra inexplicável do Espírito Santo na sua vida, você nem pode sequer ver o reino de Deus. E ele diz mais, ele diz que todo o escolhido está eternamente seguro. Em João 6, versículo 39, João 6, versículo 39, fica em João 6, é isso que nós vamos ler o versículo. João 6, versículo 39, ele diz: e a vontade do que me enviou, a vontade de Deus é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. De todos aqueles que o Pai deu a Jesus, nenhum vai se perder. João 6, 44. Ninguém pode vir a mim, ninguém pode vir a Cristo, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Por favor, Denise, versículo 65. João 6, versículo 65. E continuou: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Meus irmãos, checkmate, acabou, não tem mais argumento. Você só pode ir a Deus, e você só vem a Deus, e você só veio a Deus porque o próprio Deus o trouxe. Você só está salvo hoje porque Deus o escolheu, porque Deus trouxe você para Ele, porque Ele te amou com um amor eterno antes que você viesse a existir. Meus irmãos, que mensagem gloriosa da parte de Deus, que mensagem magnífica, que amor tremendo, o amor com que Deus nos amou antes que eu viesse a existir, antes que o meu Pai viesse a existir. O próprio Deus escreveu o meu nome no livro da vida do Cordeiro e falou: Cristo, você vai tomar o lugar da Lenice, Cristo, você vai tomar o lugar do Eric, você vai tomar o lugar do Adilson. E quando você entregar a sua vida para eles, em lugar deles e em favor deles, eles serão meu eternamente, e ninguém vai tirá-los da minha mão. Ninguém, porque Deus é maior do que tudo. A vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Mas o coração rebelde não se submete à palavra revelada de Deus. Meus irmãos, não é de admirar que muitas igrejas não acreditam nas revelações divinas, e eles buscam para si outras revelações. Eles acham erro com Deus, eles rejeitam a palavra de Deus, e eles não querem se identificar com o Cristo das Santas Escrituras. Aí vem o nosso coração: para que nós fomos escolhidos? Nós fomos escolhidos para sermos santos. Meus irmãos, tem gente que fala assim: já que eu fui escolhido mesmo, eu posso viver minha vida por aí, nas farras. Eles não entendem vida eterna, eles não entendem salvação, e eles não entendem escolhas divinas. Meus irmãos, o apóstolo diz, Deus nos ensina, porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em amor diante dele. Meus irmãos, se nós fomos escolhidos para sermos santos, nós não fomos escolhidos porque nós éramos santos. Não tem como você ser escolhido porque você era santo, porque nós fomos escolhidos para sermos santos. Isso, meus irmãos, é a garantia que nós temos quando nós estamos passando na nossa luta contra o pecado, quando o pecado está batendo na porta do nosso coração, querendo achar morada, e nós não sabemos
se nós teremos forças para vencer, nós não sabemos se nós teremos forças para conquistar, para não cairmos no pecado. Nós podemos ter a garantia e a confiança de Cristo que nós fomos escolhidos para sermos santos, nós somos motivados por essas verdades, nós somos promovidos, nós somos elevados, o nosso coração se regozija e nós temos a certeza. Meus irmãos, a doutrina da eleição não é para nos desanimar de lutar contra o pecado, mas para nos animar, para nos revigorar, para nos dar a certeza que nós vamos chegar até o final, que nós vamos ser fiéis até o fim, que nós seremos fiéis até a morte e que nós herdaremos a coroa da vida, porque o próprio Deus nos garante isso. Veja bem, em Filipenses 1, versículo 6, ele diz, Filipenses 1, versículo 6, ele diz, eu só vou ler mais alguns versículos, Deus irmãos, por favor, tenham paciência comigo, falando rápido hoje, senão não vai dar tempo. Ele diz o seguinte: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, se você, meu amado, começou a ser transformado agora, mas o pecado está te perseguindo, não fique desanimado, porque Deus vai continuar a obra em você. Quando a tentação vier na sua vida, clame pelo sangue de Jesus Cristo, se agarre na pessoa de Cristo e diz: Pai, o Senhor me escolheu e o Senhor vai me dar forças para eu chegar até o meu destino final, e Ele vai te segurar firme, porque Ele nos prometeu, e nas promessas de Deus nós podemos confiar. Só mais um texto, Lenício, por favor. Tessalonicenses 5, versículo 24. 1 Tessalonicenses. Obrigado, Lenício. Eu não citei todos os textos de hoje, porque senão não ia dar certo, ia ser muito longo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Fiel é aquele que os chama e Ele também o fará. Aquele que nos chama, Ele é fiel e Ele vai nos conduzir até um dia final. E Ele nos chamou para nós sermos santos. Mas como é que nós somos santos? How? Como? Como, Pai, nós podemos ser santos? Nós somos santos em amor. Em amor nós somos santos. A Bíblia diz que aquele que me ama ouve as minhas palavras, aquele que me ama me obedece. Meus irmãos, nós, para vivermos uma vida de santidade, nós temos que ouvir as palavras de Deus, nós temos que viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus Cristo diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Para que nós venhamos a ser santos, nós temos que viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós temos que amar o nosso próximo. Em Tiago 1, versículo 25, lê só mais dois versículos, por favor. Tiago 1, versículo 25. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a dá liberdade, e nela persevere, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Meus irmãos, nós não podemos ser simplesmente ouvintes, mas praticantes da lei. E agora, Luiz, para a gente encerrar, 1 João 5, versículo 2. 1 João 5, versículo 2. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Nisso reconhecemos se somos filhos de Deus, se nós amamos uns aos outros, se amamos a Deus e se guardamos os seus mandamentos. Meus irmãos, nós fomos escolhidos por Deus para sermos santos. Bendito seja o nome de Deus Pai. Bendito seja o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos, Senhor.